que aconteceu com o senhor no Congresso Nacional. Essa questão de falar, de se expressar, é um direito constitucional. Falar, o senhor tem inclusive imunidade parlamentar. Essa questão pode realmente ser discutida em relação a fechamento de Congresso Nacional? O que pensa o senhor do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do que pensa o senhor em relação às outras autoridades do país? Como é que se comporta um deputado federal? Hoje, realmente eu sofri um massacre depois daquela entrevista contigo aqui, né? Foi aproximadamente 3 semanas, onde parecia que eu era o responsável por tudo de errado que estava acontecendo no Brasil. E eu não acho, não, eu tenho certeza, eu posso me expressar livremente. Acredito, acho que todos acreditam, que a nossa imunidade é exatamente para isso. Para você falar, expor a tua opinião, e não conspirar ou para fazer um mau uso da tua carteira parlamentar e mexer de maneira descompromissada no orçamento ou nos cargos que você ganha do governo, no caso eu não tenho, tá? E não agir dessa maneira. Está muito bem claro na Constituição, os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Alguém parece que botou uma vírgula ali, que eu não vi, né? E está lá, exceto opiniões antidemocráticas. Agora eu pergunto, democracia é isso que nós vivemos hoje em dia? Onde a impunidade é a palavra de ordem no meio da sociedade, como você bem começou abrindo seu programa, falando sobre os problemas aqui do Rio de Janeiro, e tem que ser discutido, sim, e eles têm que vir aqui falar de peito aberto. Agora, duvido que alguém vai falar que nós devemos, para combater a fome, a miséria e a violência, devemos ter adotar uma rígida política de controle da natalidade. Por quê? Vão criar aí uma certa aresta com a igreja. O pessoal tem que falar, não interessa com quem vai criar aresta. Chama também alguém da igreja aqui e conversa com ele. Deus nos deu inteligência para isso. Acho que pouca inteligência que eu tenho, tá? Eu devo a Deus e devo aos meus eleitores a chance e a oportunidade de representá-los. Eu acho que bem. Tanto é que cada vez que tem eleição aí, graças a Deus, sem gastar quase nada, a Folha de São Paulo diz que um deputado do Rio, no caso o Ronaldo César Coelho, gastou R$ 1.700.000. Tá? Jair Bolsonaro não apareceu naquela pesquisa, ele estava lá embaixo, não apareceu. Tá? E procurar o governo para negociar uma diretoria na Petrobras, só Deus sabe para quê, tá? E encarnerar meu voto para ele, votando a CPMF, contribuição previdenciária do servidor, etc. Eu acho que meu trabalho não deve ser dessa maneira. Deve ser falando o que eu acho, o que eu penso. Lamento se eu discordo de alguém, mas é o direito que eu tenho de falar e do outro lado da tela aqui discordar. Temos que ser sinceros. É o mínimo de um parlamentar. O presidente do Congresso Nacional, o senador Antônio Carlos Magalhães, disse que a popularidade dele aumenta quando ele fala aquilo que o povo quer ouvir. O senhor acha que aqui no Câmara Aberta o senhor falou que o povo gostaria de falar, aquilo que o povo gostaria de ouvir? Diz que a matemática aumente, né, Jair? E na pesquisa mesmo aqui da TV Bandeirantes, que você fez alguns programas sobre isso aí, me deu em torno de 93% de aceitação. Eu acho que isso é um alerta para o nosso Congresso. No fundo, nós queremos um Congresso aberto, mas aberto para o povo, e não para apenas os interesses do Executivo ou interesses externos junto aqui do nosso país. Né? O Congresso agora entrou em recesso, o governo poderia tê-lo convocado, mas entrou em recesso, você bem sabe por quê. Para assinar mais um acordo com a FMI, onde basicamente se indexa o preço do nosso combustível, tá? Que é o combustível esse que movimenta o país, dólar. Agora o salário mínimo está longe do dólar. E no momento onde o preço do barril do petróleo caiu a níveis mais baixos sem conhecimento na história. Então daqui para frente só tende a subir. E toda vez que subir o combustível, tudo sobe aqui. Ou seja, a nossa economia está aí jogada, né, aos interesses do primeiro mundo. O senhor, como um parlamentar, o senhor que emite a sua opinião, o senhor que discute os assuntos aquilo que o povo realmente quer discutir, o senhor tem medo, o senhor tem receio da opinião do senador Antônio Carlos Magalhães? Olha, ele mesmo falou que fala o que o povo quer ouvir. Ele não... A opinião dele naquela oportunidade, né, ele disse o seguinte a meu respeito: eu não assisti, não ouvi o deputado falando, mas acho que ele deve ser cassado. Quer dizer, é uma opinião de um homem que, no meu entender, está sendo bastante incoerente. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não estou aqui para desafiar ninguém também. Agora, eu exijo respeito. Né? Eu digo, prefiro morrer de pé aqui na planície a São 4 no Planalto. Eu não tenho de que me desculpar
por aquilo que eu não pequei. Eu tenho certeza que eu não pequei. Eu não dei uma entrevista para você pensando em afrontar deputado ou senador, ou afrontar o Congresso. Eu falei aquilo que o povo queria ouvir. E hoje em dia, eu sou até muito mais reconhecido nas ruas, andando por aí, e pessoal acha que estou no caminho certo. Agora, não vou voltar a pregar isso daí. Né? Eu dei o meu recado, vão agora, no início de agosto, botar em votação essa resolução da mesa, pedindo aí um afastamento, seria uma cassação temporária por 30 dias do meu mandato, vou ficar sem salário, tudo bem, não tem problema. Eu sou acostumado a viver com poucos recursos, como sempre vivi no Exército, como infelizmente a maioria dos meus colegas vivem hoje em dia, sem qualquer esperança nesse governo. O que esse governo quer? Que o povo bata palmas para ele? Ou que batam palmas quando alguém diz que vai caçar meu mandato, porque eu falei uma coisa sobre o nosso Congresso Nacional, que infelizmente o nosso Congresso Nacional não está agindo para mudar a opinião da população? Ou você acha que nós agora no segundo semestre, que é uma proposta também que tem à frente o deputado Ronaldo César Coelho do PSDB aqui do Rio de Janeiro, para a criação do Imposto Verde, você quer que a população bata palmas? Uma variação de até 40 centavos no preço do litro da gasolina, você quer que o povo bata palmas para isso? Está na cara que não. Nós todos queremos um Congresso aberto, mas um Congresso que ouça a população. Se fizesse uma pesquisa na época, você acha que o Congresso queria que se votasse, por exemplo, a CPMF? Estava tendo mais de 80% aqui contrário. Ou a contribuição previdenciária do servidor, que o Supremo agora está em vias de jogar inconstitucional aquela medida? Está na cara que não. O meu voto, e o no meu entender, deveria ser da maioria dos parlamentares lá dentro, se não de todos, é um voto afinado com os anseios daqui da população que está aqui, que vota em nós e que garante esse nosso mandato de 4 em 4 anos. Deputado, eu assisti ao programa do Jô Soares, o Jô Soares entrevistava aquele padre que veio lá da terra do Colo, das Alagoas, e o Jô foi muito duro com o senhor quando ele dizia que os repórteres presenciou uma fala do senhor, que está vendo, tá essa desgraça andando por aqui, né, que azar da época dos militares, que não agiu com rigor, deixou um bandido desse solto para livre, pelo menos, a tortura não o matou. Se o matasse, não estaria aqui fazendo esse depoimento contra o superintendente da Polícia Federal. Errou o superintendente deixar ele ter vivido. Isso é verdade? Olha, primeiro, esse padre nunca foi torturado. Eu falei realmente por aí que você disse aqui, Xará, não vou desmentir o que eu falei. Eu falei isso realmente. Tá? Por quê? Porque eu quero dizer para a população que o regime militar não foi isso que pregam por aí. A população, a juventude principalmente, fica assistindo aqui, por exemplo, Carlos Mink, fica assistindo aqui o Genuíno, Nilmário Miranda, só falando abobrinhas, mentiras. Nós somos oportunistas, não é uma máquina de tortura sequer. O regime militar foi brando. Então peça para o jovem que procure seus avós, aqueles que têm cabeça branca, cabelos brancos, e converse com ele como foi o regime militar. Hoje em dia a população diz que no regime militar se vivia muito melhor do que hoje. Eu não sei se é bom ou não o regime militar, não vou entrar no mérito, não quero problemas. Mas o meu pai sempre dizia que no regime militar se tinha autoridade, se respeitava o próximo, se respeitava a família, e por aí afora. E hoje em dia não se respeita nada. No tempo do regime militar não se assaltava bancos. Se assaltava assim, o pessoal da esquerda, como o grupo do Lamarca, que assaltou vários bancos, assassinou várias pessoas por aí. Não se vendia droga na porta de escola, se tinha muito mais respeito, porque a democracia é demais, também atrapalha. Hoje em dia perdeu-se a noção de que é um regime democrático. Parece que a democracia vale tudo. E não é isso que o povo quer. O povo quer principalmente a autoridade. E hoje em dia nós não é. Agora, o senhor atribui essa violência que está se vivendo, especialmente aqui no Rio de Janeiro, à falta de autoridade? Não há dúvida. Tá? Quer ver outra causa que influencia nisso? O tocante a direitos humanos. Você conversa com um policial militar na rua, vocês têm que conversar com o policial militar. Está parado na patrulha dele, vai lá e bate um papo com ele. Pergunta, por exemplo, tivesse um assalto ali agora, como é que você ia reagir? Ele está preocupado em dizer, olha, eu vou atirar Você atira, você não sabe se vai matar ou não. Mas eu vou atirar nesse meliante. Se caso ele venha morrer, vai ter um montão de entidades de direitos humanos aqui para me atacar. Eu não tenho direito a nada. Eu ganho R$400 por mês, não tenho como contratar um advogado. Ok? E de modo que ele é constantemente inibido até para fazer um bom serviço. O próprio governador nosso, naquele caso da Mangueira, ele vai lá para subir o morro e pedir desculpa. Depois vê que aquele garoto que morreu lá era um aviãozinho. O José Gregory, ele está pensando ainda em os familiares dos 111 mortos em Carandiru.
Tá? Já está chegando em minhas mãos o currículo desses 111 mortes que eu pedi para a Polícia Militar de São Paulo. E quero vomitar esse currículo na Comissão de Direitos Humanos. A mostrar para muitos lá dentro, a maioria do que está lá dentro, que direitos humanos não é isso, não é defender marginal. Você está inibindo o policial a exercer ter bom papel nesse sentido. Agora, para você combater realmente a fome, a miséria e a violência, eu acho que 2 medidas simples devem ser adotadas agora. Uma, a maioridade passar para 16 anos. Maioridade. Não há dúvida. Não há crime por aí que não tenha um de menor no meio para assumir a autoria de um assassinato, por exemplo. Eles assaltam o banco, morrem 2, né? São pegos, daí o de menor vai assumir. Porque ele sabe que dali a algumas semanas está na rua. Né? E não falta aí um juiz da infância aqui no Rio também defender sempre esse de menor, infelizmente. E uma outra proposta é o controle da natalidade. Já estamos atrasados. O Fujimori está fazendo isso muito bem lá no Peru. Já tem reflexo. Já tem escolas lá que tem vagas. Não adianta você ter... você não vai ter como. Tá? Mas abrir escola para todo mundo e botar uma molecada lá que chega mal alimentada de casa, tá? Passando fome. Vai aprender o quê? Não vai aprender nada. Então você tem que educar a população, porque quem tem mais meios, do Jair, já tem 1 ou 2 filhos. Quem não tem é 5, 6, meia dúzia, é 10. Então, um controle de natalidade rígido no momento, no meu interesse, se faz necessário para que você possa pensar nisso, numa melhoria uma diminuição do índice da violência daqui a alguns anos. Deputado, como é que o senhor viu a cimeira aqui no Rio de Janeiro? Foi importante para o Rio, foi importante para o país? Como é que o senhor viu a cimeira aqui no Rio? O pessoal não vem lá de fora, Jair, para discutir qualquer coisa aqui dentro. Ele já vem com as suas agendas prontas. Tá? Assim sendo, para mim foi uma pirotecnia apenas o que aconteceu aqui. Serviu para a rede hoteleira faturar um dinheirinho, tá? Para naquele dia mostrar, naqueles 2 dias, mostrar que se você botar as forças de segurança na rua, no caso com a peça, né? Serviu para diminuir drasticamente o índice de criminalidade, serviu para isso, no meu entender. Mais nada. No resto, ninguém cedeu nada para o Brasil, não. Ninguém cedeu nada? Não, de jeito nenhum. Agora, o senhor acha que o índice de popularidade do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, está tão baixo, o senhor atribui ao quê? Olha, eu não vou dizer Fernando Henrique Cardoso. Eu vou dizer uma coisa como capitão de artilharia, que eu sempre disse aos meus soldados. Quem não tem munição, não atira. Tá? Quem não tem moral, não comanda. Isso eu sempre falei para os meus soldados. Agora, você responde se serve para o presidente ou não. Agora, o senhor acha que o discurso do Ciro Gomes está mais coeso? O discurso do Ciro Gomes já está visando diretamente as eleições de presidente da República, e aí sim nasce uma grande guerra entre a esquerda moderada, a esquerda mais radical, por falta de liderança da esquerda mais radical. Tem o senhor Garotinho que se encaixa, essa esquerda também moderada, e aí vai ter que ter uma opção das esquerdas, vamos chamar assim, mais nervosas, entre o Garotinho e entre o Ciro Gomes. Como é que o senhor analisa aí esse avanço, vamos assim chamar, dessa esquerda do Ciro, né, a esquerda centro, a esquerda do Garotinho? Como é que o senhor analisa essa salada aí? Alguns jornais disseram por aí, né, naquele caso do delegado Campeiro, da Polícia Federal, que mesmo que ele não tivesse torturado aquele ex-padre, ele já teria um motivo para sair da Polícia Federal. O motivo foi um elogio público que eu dei a ele naquela oportunidade. Se eu elogiar o Ciro Gomes aqui, ele deve ficar chateado comigo. Já tinha informações, aqui no Rio mesmo, ele teria batido de frente com um aluno universitário que disse que era meu eleitor. Mas eu acho, Ciro Gomes, que seria uma opção. Se ele seguir o discurso dele, seria uma excelente opção. Mas o discurso é uma coisa, a prática é outra. Tivemos Collor de Mello, tivemos Fernando Henrique Cardoso, tivemos o Brizola aqui no Rio, aquele desastre. Tá? Se os candidatos seguissem o seu discurso, ou pelo menos dissessem com franqueza, não vou poder cumprir isso que eu prometi na campanha, tendo em vista que agora eu consegui quebrar a caixa preta e não temos meios por causa disso. Tudo bem. Então falta sinceridade. Se o discurso dele for um discurso sincero, com honestidade, eu acho que ele é uma opção. E Garotinho? Eu até confesso para você, publicamente aqui, acho que muita gente não vai gostar de mim, mas eu votei no Ciro Gomes, presidente da República. Eu não votaria em Fernando Henrique Cardoso, tá? Também não sou muito simpático, eu sou Lula, e acabei votando, então, que estava com voto útil. E a opção agora, Garotinho? Olha, o Garotinho, o que eu vejo de bom nele é o seguinte, ele tem uma ambição, ele tem uma vontade, ele sonha, e assim todo homem deve ser. Você deve sonhar um dia ser o dono da TV Bandeirantes. Se você não sonhar, pelo menos sonhar, crescer, você é um homem que não tem mais futuro, no meu entender. Então ele sonha, ele ambiciona ser o presidente da República. Isso, no meu entender, faz com que ele tenha muito mais zelo com o seu mandato atualmente. Eu, até o presente momento, não tenho o que reclamar dele. Para resolver um problema no tocante à Polícia Militar
e bombeiro militar do antigo Distrito Federal, que é uma classe completamente esquecida, que foi completamente esquecida pelo governador Marcelo Alencar. É um dinheiro que vem de Brasília para pagar esse pessoal daqui. E ninguém sabe que destino leva uma parte desse dinheiro, e ele está nos prestando informações para que nós cheguemos no final da linha no tocante a isso aí. E ele, conversei com ele, no mesmo momento, ligou para o secretário de administração dele, estamos resolvendo isso aí. É um caso que interessa muito para mim e para 12 mil PMs e bombeiros e seu pensionista aqui no Rio de Janeiro. Então, com o Marcelo Alencar, não pude fazer isso aí. Então, eu estou vendo que ele está com vontade realmente de acertar. E até o presente momento, eu só tenho a louvar o trabalho do garotinho. Nesse exato no tocante à segurança, não. Eu gostaria que direitos humanos fossem para seres humanos, para trabalhadores, para pessoas honestas, e não para bandidos. Nesse tocante de reeleição, presidência da República e tal, nos remete a questão do Fernando Henrique Cardoso. Onde há semelhança, onde há realmente coisas distintas. O que é que o senhor, ao seu juízo, o que é que o senhor pensa do presidente Fernando Henrique Cardoso? O que é que o senhor pensa do presidente Fernando Collor? Os dois Fernandos são semelhantes? Eu votei para caçar Fernando Collor de Mello, né, naquele setembro de 92. Né? Se eu soubesse que fosse vir Fernando Henrique Cardoso depois, eu não teria votado para caçar o Collor de Mello. Collor, me entender, é anjo, é santo, pede Fernando Henrique Cardoso. Collor de Mello tinha uma minoria que ele dividia o poder, o Collor de Mello. Fernando Henrique Cardoso, ele perdeu completamente a noção, para conseguir apoio do Congresso, ele perdeu completamente a noção de poder, de comando. Ele não manda em mais absolutamente nada. O Brasil está à deriva, está no mar aberto aí, à deriva. E daqui a pouco pode bater um paredão no Rochedo qualquer, não vai entender. O Jô Soares perguntava ao Ciro Gomes se o caso dos Fernandos, tanto Fernando Collor quanto Fernando Henrique Cardoso, seria um caso de polícia. O senhor acha que isso é um caso de polícia? Primeiro é um caso de vergonha na cara, né, Xará? Tá? Não pelo nome em si, senão daqui a pouco aparece um Jair bandido por aí, estamos nós dois aí no mesmo lugar. Não, pela função. É pela função. Mas sabe, o problema das eleições no Brasil, da democracia no Brasil, para chegar lá, tem que fazer uma série de acordos. E você não faz. Esse acordo, a maioria das vezes, são com pessoas que não são honestas. E uma vez você chegando lá, você tem o rabo preso. E você tem que trabalhar, legislar para essas pessoas desonestas. Né? Então o problema passa por aí. Agora, não vai querer a população acreditar que a dona Ruth Cardoso não vê a hora de chegar a data de pagamento do servidor executivo, que agora no mês seguinte, né, que ele ganha 8.500 brutos por mês, deve dar uns 6 mil líquidos, para ele fazer compras no mercado. Ou que a maioria dos deputados que apoiam incondicionalmente o governo não vê a hora de chegar a data do pagamento nosso, que é lá para o dia 23, para pegar os 5 mil reais líquidos e fazer compra. E com aquilo botar um dinheiro sempre para você fazer campanha. Né? Não é por aí. Não é por aí mesmo, Xará. Então fica muito complicado um presidente que deve muito para muitos exercer, fazer a política que ele gostaria de fazer. Né? Falta liberdade, autoridade. Falta liberdade para ele poder falar o que ele bem entende. E ele não tem autoridade, não tem liberdade de fazer isso aí. Não tem. O senhor acha que o Congresso Nacional também contribui para que o poder exercido pelo presidente da República realmente seja dividido entre, vamos chamar assim, essa grande corrente do poder, que é o PFL, que é o PMDB? O senhor acha que o Congresso Nacional também tem sua parcela de culpa em relação vamos chamar assim, a divisão do poder? O poder legislativo e o executivo são a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa. Tirando ali uns 100 parlamentares, okay? Uns quase 400 lá dentro, são funcionários do executivo. Né? Votam o que bem entende. Caso contrário, você perde cargos. E nesses cargos é que você faz seu caixa 2 muitas vezes. Ou muitas vezes, aqueles que têm cargos e são honestos, né? Muitas vezes faz o seu tráfico de influência. Né? Imagine, nos bons tempos, aí, você indicando aí, diretores e presidentes de estatais, né? De hidrelétricas, etc. por aí. Digo, dos Correios. Então você não acha que o presidente da República está trabalhando correto quando ele privatiza um monte de empresas, inibindo a ação vamos chamar assim, dos parlamentares junto ao executivo? Essa sustentação do plano real, mesmo com toda a crise internacional, o senhor não acha que o presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo com baixo índice de popularidade, esteja trabalhando pelo menos com honestidade e propósito? Não, ele não está trabalhando com honestidade. Ele está vendendo o nosso país. Ele vende uma vara de judoas por 3 bilhões e pouco de dólares. E cadê esse dinheiro? A nossa dívida interna e a externa aumentaram na ordem de 4 vezes de quando ele pegou há 4 anos atrás. Desnacionalizando o nosso país.
É como eu pergunto, imagine se fosse privatizar o exército hoje em dia. Quem seriam os generais da manhã? Né? Se os japoneses tivessem comprado, seriam os japoneses. Quem seriam os coronéis comandantes de batalhões no mês que vem? Seriam os japoneses. É a mesma coisa, as estatais estão aí, a imprensa bem noticiou, quem são os homens de ponta dessas estatais privatizadas? São os espanhóis, são os franceses, são os japoneses, são os americanos. Para nós está sobrando apenas um trabalho de peão, né? Um trabalho braçal. No futuro, só teríamos brasileiros no exército, cabos e soldados. O resto todo mundo seria da nacionalidade daquele país que teria comprado o exército brasileiro. Mas o senhor não acha que o Fernando Henrique Cardoso tem feito um esforço muito grande para manter o real, manter vamos chamar assim, a estabilidade da moeda? Toda vez que a inflação realmente chega próxima a zero, ele cria uma maneira de aumentar a inflação. Né? Esse aumento de combustível exagerado que foi aí, as tarifas públicas, ele sempre está incentivando a que a inflação bata a nossa porta. Duas maneiras de eu tirar dinheiro de você, Xará. Né? Uma é não dando aumento. A outra é eu aumentando o preço daquilo que eu te vendo. É o que ele está fazendo. Ele joga nas duas. Ele joga nas duas. Até vamos dizer nas três, né? No caso do servidor público, ele está aí com essa proposta de alíquotas diferenciadas para a contribuição previdenciária. E ele está agindo dessa maneira para atender o FMI. Você sabe que o dinheiro da CPMF vai para a saúde, a grande parte vai realmente para a saúde, mas você tira menos do orçamento para a saúde. Para quê? Para você poder honrar compromissos junto à agiotagem internacional. É uma dívida impagável. Nós vamos pagar esse ano mais de 100 bilhões de reais a título de juros. Não tem como pagar. Ele deveria declarar uma meia moratória urgentemente. Caso contrário, brevemente, nós estaremos todos proletarizados nesse país. O senhor não acredita no Plano Real? Não acredita no sucesso? Não acredito nele, não acredito, mas de jeito nenhum. A minha classe não acredita. O servidor público não acredita. Todas as esferas não acreditam também. O senhor acha que os militares realmente sufocados com salários nesses 4 anos, 5 anos de Plano Real está extremamente defasado? Qual a análise que o senhor faz? Em fevereiro de 94, quando começou a nascer o Plano Real, através da medida provisória, a inflação de janeiro e fevereiro daquele ano foi de 97%. Isso foi expurgado. A inflação de fevereiro de 94 também, até junho de 94, foi de 11%, que foi a inflação de URV. Isso foi expurgado. E de janeiro de 95 até hoje, que está em torno de 50%, a inflação, não existe a menor expectativa de se conceder qualquer reajuste para nós. Muito pelo contrário. Ele agora recolheu a proposta da Previdência, que estava na Casa Civil, mandou de volta ao Ministério da Defesa agora, infelizmente foi criado o Ministério da Defesa. De volta. Para guardar a decisão do Supremo no tocante ao servidor civil. E ato contínuo, essa alíquota, que estava prevista de 6% de contribuição previdenciária para nós, ele pretende aumentar, quem sabe chegando a 11% também. Além disso tudo que eu te falei, que nós já perdemos, 2/3 do nosso poder aquisitivo. Em relação a 1º de janeiro de 94, ele quer meter a mão em mais 10% a título de contribuição previdenciária. Como é que nós podemos acreditar? E agora, o militar não pode ter outra profissão, aí não pode digitar táxi à noite, não tem fundo de garantia, não tem hora extra, tem cadeia disciplinar para ele, não tem habeas corpus, ele não pode advogar caso seja bacharel em direito. E você, como é que fica a família dele? Você bagunça até a tua própria família. O senhor acha que esse papel dos militares deve ser repensado, deve ser estudado de uma maneira muito mais moderna, vamos assim chamar? A grande decepção minha foi a criação do Ministério da Defesa. A partir do momento que a cúpula das Forças Armadas não reagiu, muito pelo contrário, trabalhou favoravelmente, de modo que eles viessem a perder poder, como é que eu posso esperar da cúpula das Forças Armadas, né, uma atitude nesse sentido? Acho até mais. Gostaria que fizesse gestões, não para melhorar, mas para um Brasil melhor. Nós perdemos a Amazônia praticamente. O que a cúpula militar fez até agora? Nada. Você não vê uma declaração de um oficial general junto à imprensa sobre a nossa Amazônia, o que está acontecendo com ela. A área mais rica e cobiçada do universo. Então o que você pode esperar da nossa cúpula das Forças Armadas, infelizmente? Eu tenho um certo trânsito muito bom com eles. Espero continuar assim, mesmo depois dessa entrevista aqui. Mas eu não posso me furtar do direito, né, do meu dever de dizer a verdade. Porque eu fiz um juramento de defender a minha pátria e não o meu cargo. E, infelizmente, isso está chegando nas Forças Armadas. E é muito triste para nós. Nós gostaríamos que os oficiais generais tivessem uma participação política. Agora, com a criação do Ministério da Defesa, eles foram completamente alijados. De qualquer reunião ministerial do Fernando Henrique Cardoso, eles não vão se fazer mais presente. Acabou a participação deles. É isso que o FHC queria. É isso que Bill Clinton queria. O senhor acha que com isso tira o militares? Já não tínhamos muito
muito poder. Agora nosso poder está reduzido a zero. Né? Infelizmente chegamos a essa situação. Agora, um comandante de força, para chegar ao presidente, ele tem mais um obstáculo, tem o ministro da Defesa. Hoje é o ex-senador Elcio Álvares. Não tenho nada contra ele particularmente, mas amanhã poderá ser o José Gregory. Por quê? Ele é o secretário nacional de Direitos Humanos. E essa máxima de que os direitos humanos são mais importantes que a soberania nacional já existe desde 93. E nós comprovamos agora na Guerra da Iugoslávia. E brevemente, então, em nome dos direitos humanos, se torna independente aquelas ricas nações indígenas, a mais conhecida Yanomami, a nossa Amazônia. E nós vamos fazer o quê? Nós não temos poder de reação. As nossas Forças Armadas, para poder dar um bom tiro de fuzil, tem que importar pólvora, Jair. O que você pode esperar das Forças Armadas nesse sentido? Nós não temos parque bélico, não temos indústria bélica, não temos nada. Absolutamente nada. O orçamento nosso, 9% para as 3 forças. Qualquer ministériozinho aí, furreca, tem muito mais do que isso no orçamento. E não se dá nenhum valor para as Forças Armadas. O objetivo daquela turma que combateu o regime militar em 64, que está à frente do Henrique Cardoso, é realmente desgraçar o nosso país. Né? E hoje, ao jovem, que essa hora não deve estar nos assistindo, está um pouco tarde, mas estiver assistindo, quando falar em tortura, em execução, em etc., em ditadura militar, procura seu avô para conversar com ele, pergunta como era naquela época. Tinha paredão no país? Tinha em Cuba. O primeiro ato de Fidel Castro foi 1000 tijolos fazer um paredão. É isso que ele falou também, que resolveria o problema no país. Ele falou, não foi eu. Ele falou, não foi eu. Tá? Botou no paredão o pessoal. E Cuba hoje em dia, como é que está? Nós tínhamos na televisão também, cubanos desesperadamente se atirando no mar, cheio de tubarão, para fugir lá de Cuba. E Fidel Castro vinha aqui recebido como herói. Quer dizer, uma inversão completa de valores. Pensa, tem um papel importante nisso aí. Aí, o senhor falou em imprensa. Qual análise o senhor faz da grande imprensa? A imprensa que criticou muito o senhor quando o senhor falou do fechamento do Congresso Nacional, que falou do presidente da República, tanto o Boris quanto o Jornal Nacional, a grande imprensa criticou muito o senhor. Qual análise o senhor faz do papel da imprensa hoje para o país? Eu estava dando uma entrevista para um dos 3 grandes jornais de Belo Horizonte, a questão de 2 semanas. E conversando com ela, né? Ela falou, o que o senhor ganha com isso, deputado? Eu falei, eu não ganho nada. Tá? Eu apenas, né, me sinto muito bem em ter a liberdade de dizer o que eu bem entendo. Agora, você, que foi por telefone, que está aí do outro lado da linha, não tem liberdade de escrever o que eu falei. Eu falei, o senhor tem razão. Cuidado. Eu falei, cuidado. Se o dono do teu jornal estiver ouvindo a tua conversa, vai ser demitida. A grande imprensa, infelizmente, Xará, está sempre de olho nos recursos da propaganda oficial do governo. São aproximadamente 500 milhões de ano que se gasta com a propaganda oficial do governo. Então a grande imprensa que criticar o governo, ou me der espaço até para me defender, com toda certeza ela vai ter dificuldade para meter a mão nesse dinheiro. Né? Que o maior contribuinte para a imprensa é o governo, que é o dinheiro nosso, do contribuinte. E a censura no regime militar existia. Os jornais até botavam um espaço em branco, todo preto, para mostrar que era censurado. Hoje em dia não tem. Hoje em dia a censura quem faz é o governo, através do dinheiro que ele manda. Ele dá para a televisão e não dá para outra. Até o Collor de Mello, um dos problemas que veio ele cair foi o seguinte, que começaram a investir uma parte considerável desse dinheiro na TV Manchete. Né? Uma das causas foi isso aí. Então, ato contínuo, a grande imprensa acabou massacrando o Collor na primeira oportunidade. E o papel hoje da imprensa? O senhor acha que deveria ter uma lei específica da imprensa? Está rolando no Congresso Nacional a lei de imprensa. Como é que o senhor está vendo isso? Não, para o governo não interessa. É a mesma coisa nas Forças Armadas. Né? Não interessa para os nossos comandantes de força, né, e os ministros militares antigamente, uma lei de promoção de praça. Não interessa. Porque o sargento vai saber quando ele vai ser promovido. Ele vai ter um pouco mais de liberdade no quartel. Né? Liberdade não para falar o que bem entende, mas liberdade para questionar o teu superior na hora que, porventura, o superior estiver errado. E mesmo assim, questionar de forma educada. O governo, botando amarras na imprensa, ele não vai ter liberdade para calar a boca de alguns jornais, de algumas televisões, de algumas emissoras de rádio. Esse pessoal vai ter muito mais liberdade. Fica difícil ele governar para ele com uma imprensa limitada. Com seus poderes limitados. Agora, eu tentava falar com o senhor, levei mais ou menos umas 4 horas,
para tentar ligar para o senhor, para convidar o senhor, pedir à produção que me desse seu tempo. E tentei falar com o senhor, não consegui. Depois de 4 horas, eu consegui falar com o senhor. Como é que o senhor está vendo esse barulho, esse tumulto da falta de comunicação, essas telefonias, a essas empresas de telefonia que estão vivendo um drama nesse país? O senhor atribui isso ao quê? Eles estão aqui, essas grandes multinacionais, compraram a Embratel, vamos assim dizer, né? Para ganhar dinheiro, Jair. Não é para investir, Jair. Para ganhar dinheiro. Eles vão quebrar isso tudo, arrebentar com tudo isso aqui, e depois vão embora. Tá? Eles não investem, não tem, no meu entender, não tem essa preocupação. Você pode ver aqui no Rio, é 21 a 31. Poxa, para quem vai ficar com a maior ou menor partilha desse dinheiro? E é um dinheiro fácil, vem na tua conta todo mês, você paga no banco. Como é que o governo abriu mão disso daí? Né? Quantos milhões de chamadas nós temos por dia em São Paulo, por exemplo? Eu acredito que cada interurbano que você faça em São Paulo, em média R$1 é lucro líquido. Como é que o governo abre mão? Seriam quase 250 milhões por mês só em São Paulo, arrecadado das teles. Como é que ele abre mão? Para quê? Abre mão para quê? Para quê? Para quem? Tem amigos dele envolvidos nisso. Né? Otário sou eu aqui, que não estou envolvido no esquema, vamos assim dizer, e estou sempre sofrendo, até sendo ameaçado de uma cassação temporária e no futuro, quem sabe, uma definitiva para eles, para resolver o problema deles. É como dizem lá em Brasília, aos amigos tudo, aos inimigos, os rigores da lei, se possível, a morte. Então eu tenho que tomar cuidado e não perder meu mandato, porque não estou daquele lado de lá, infelizmente. O senhor tem medo de perder o mandato? Não, já falei para você que eu jurei dar minha vida pela pátria. Não estou aqui para... nem estou falando isso para afrontar um deputado ou senador, longe disso aí. Duvido até que venham aprovar esse meu afastamento lá em Brasília. Duvido, porque eles estão caçando o direito de falar, de opinar, né? Que sejam opiniões antidemocráticas. Agora, democracia é isso que nós vivemos hoje no Brasil. Eu sou antidemocrático com muito orgulho. Antidemocrata com muito orgulho. Agora, deputado, o senhor está vivendo no Rio de Janeiro violento, Rio de Janeiro com problemas. Nós trouxemos aqui os prefeitos da Baixada, não aqui no Câmera Aberta, mas no meu programa de meio-dia e 30 aqui na Bandeirantes, a cara do Rio, trouxemos o prefeito Delcio Bornier, trouxemos o prefeito Zito, trouxemos o prefeito José Carlos Cunha, de Nilópolis, trouxemos também o prefeito Sagário, lá de Itaboraí, é isso mesmo, Itaboraí? Itaguaí, desculpa. E trouxemos também o prefeito César de Almeida, de Cachoeira de Macacu, para conversar sobre o que é que está acontecendo no Rio de Janeiro, essa questão da violência. Em menos de 6 meses, houve na Baixada 512 assassinados. O que é que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Essa insegurança, o senhor atribui ao... O senhor que é militar, o senhor que é estudioso da matéria, o senhor que gosta de estudar essa matéria, como é que o senhor está vendo a questão da segurança no Rio de Janeiro? O senhor atribui esses problemas a quê? Especificamente a quê? Basicamente, essa maldita política de direitos humanos. Você pode ver, o governo, não só o governo do Estado, que eu falei que não concordo, garotinho, tocante à segurança, até o governo federal agora, mandou um projeto para a Câmara para que as pessoas honestas tenham 360 dias de prazo para devolver esse armamento. Que moral tem esses governos, esses governadores, para apoiar uma proposta dessa, se os presos estão armados? Em qualquer rebelião, você vê a polícia, é preso armado. Imagine você morando em São José dos Campos, aquela fuga de quase 300 presos agora, você desarmado na tua casa, você é um cidadão honesto, trabalhador, honrado, né? Você escuta ali um barulho numa porta da cozinha da tua casa, você desarmado. Tu vai pegar um cabo de vassoura, vai dar uma panela para tua esposa, para marginal? Então é um governo que, no meu entender, não está preocupado em combater realmente a origem do problema. Primeira coisa, você tem que valorizar a tua polícia militar, a tua polícia civil. É muito fácil falar em salário, tudo quanto é político fala. Vamos falar em esmola. Não dá para um soldado ficar ganhando R$400 por mês. Um policial civil também não dá. Só vai para lá pessoas que não têm uma boa formação moral. Essa é a verdade. Você, por exemplo, PM de Brasília, qualquer concurso lá, nego briga. Por quê? E vai gente com o terceiro grau completo. Então é outro nível. O capitão Nival, Lino Duarte, que é meu chefe de gabinete, ele tem um filho que é soldado da Polícia Militar de Brasília. E é muito orgulhoso disso. Então o que acontece? Lá o salário médio está R$1.300 por mês. Não é muito também, mas já é um salário que dá, tendo as suas folgas, etc. Ele, nas suas folgas, estuda. É comum uma parte considerável da Polícia Militar de Brasília
caso ele não consiga acesso, porque também nem todos podem fazer concurso para sargento, pode fazer, mas nem todos passam, eles fazem o seu curso, a sua universidade e depois saem da Polícia Militar, vão cuidar da tua vida. Então são homens que quando estão lá, estão preocupados em honrar a farda. Infelizmente não acontece em muitas polícias militares por aí. O senhor atribui isso a quê? Olha, é muito fácil você subjugar um subordinado se prevalecendo da força do regulamento disciplinar. Você chega num quartel hoje, não interessa das Forças Armadas, dos Forças Auxiliares, e prende ali o soldado, se quiser, né? É mais nas Forças Auxiliares, né? Você pressiona ele a fazer o que você bem entende. Você o ameaça o tempo todo. É o tempo todo em cima da chibata. Aqui no Rio era muito comum. O Coronel Josias Quintal, tenho certeza que não vai ser assim. E espero que não seja. É um homem de bem. Espero que não seja assim também. Qualquer notícia da imprensa, onde tivesse estampado o nome de um policial militar, a primeira coisa que o Coronel Dorazil fazia, junto com o secretário, o Coronel Noaldo também, do Exército, tá? Junto com o João Sequeira também, junto com o governador, era 30 dias de cadeia e conselho de disciplina. Quer dizer, o bandido denunciava, nós temos casos hoje em dia, eu tenho o caso de um sargento que eu estou me empenhando, eu sei que é difícil voltar pela via administrativa para dentro da corporação, mas que foi para a rua para uma denúncia anônima. Tá? Então o pessoal dele agora respondendo, o outro pessoal, né, respondendo a mesma coisa, então me devia ser absolvido. Eu perguntaria para você, se esse pessoal que ficou, né, que está respondendo a mesma denúncia, caso seja absolvido na justiça, eles vão voltar de forma administrativa? Ou você quer que um ex-policial militar contrate um advogado, tem que ser um bom advogado, para com ações junto à justiça, que é lenta, que é demorada, volte para a corporação? Então falta é você dar meios e você estimular o policial militar a trabalhar. Agora, com esse salário é melhor que não abra mais concurso. Não abra mais concurso. É a melhor coisa que pode fazer. E outra coisa, acabar com essa maldita política de direitos humanos, que só defende marginal, só bandido nesse país. Eu dei um pau, agora em Brasília, questão de 2 semanas, quase que estoura outro problema comigo, de uns vagabundos da Anistia Internacional, do canadense, americano, francês, etc., visitando os presídios do país. Esses marginais entram aqui para ver como é que o preso está vivendo. E chega na cama e fala, ele precisa de médico, de dentista, de roupa lavada, de comida, etc. Agora, os órfãos que esses marginais fizeram ao longo da sua vida de criminalidade estão jogados nas ruas por aí. Não dão bola para eles. Como é que pode um país tratar direitos humanos dessa maneira? Quer dizer, o filho do marginal, tá, tem um respaldo desse pessoal. Agora, o garoto decente, filho de um homem trabalhador que ganha pouco, não tem qualquer respaldo. Para ele não precisa de médico, de dentista, de educação, não precisa de nada. Agora, o senhor atribui, eu perguntava isso ao senhor, o senhor atribui esse jogo de violência que vivendo, quer dizer, essa onda de tráfico que o Rio está vivendo, roubo de carros, assassinatos na Baixada, 512 assassinatos, o senhor atribui diretamente ao quê? Ao desemprego, ou talvez aí que o senhor falou, os direitos humanos, é isso? Qual o fator primordial nessa questão? A impunidade, é prisão, basicamente impunidade, você precisa de prisões agrícolas, você tem que obrigar o preso a trabalhar. Tem que trabalhar simplesmente, ó. Você não tem aqui 1 hectare de arroz para capinar. Né? Três cabra bom dá conta disso tranquilamente. Se não capinar, não tem almoço, nem tem janta. Fica pro dia seguinte a tarefa dele. Mas pegar o preso, simplesmente jogar nesses presídios com um lugar que cabe 10 pessoas, para 100 pessoas... Você pode ter prisões na Amazônia, por exemplo, né? Um exemplo, você, o latrocínio, o assassino, é um tipo de prisão. Tá? O roubo de carro é outro tipo de prisão. Agora, todos têm que pagar a sua pena. Tá? Não pode ter celular dentro de xadrez. Não pode ter essas visitas íntimas que o pessoal faz por aí, preso com direito à mulher. Está de brincadeira, cara. Com direito à mulher. É a mulher que vai lá, e geralmente é a mulher contratada, paga. Tá? Porque geralmente quem é preso é um elemento que não tem família, e se tem, a família vai se acabar ali mesmo. Geralmente é assim. As visitas íntimas são pagas. Então o pessoal é sinal que o pessoal lá dentro está trabalhando no telefone, coordenando o crime aqui fora, etc. Então se você faz prisões na Amazônia, escalonada, por exemplo, 5 tipos de prisões na Amazônia, eles não vão fugir de lá. Não vão fugir porque se perde. Você na selva, né, com a bússola até, você se perde. E você, 2, 3 dias depois, está morto também, que você fica completamente esgotado ali. Quem tem curso de guerra na selva sabe disso. Quem já morou na Amazônia sabe disso. Então dá para você lá, por exemplo, até lá fazer as suas oficinas, para trabalhar. Longe daqui do grande centro, longe daqui. Por elemento saber que, porventura, ele venha transgredir, ele vai pagar realmente.
Não é dar chibatada dele não, de arara. Tá? Mas ele vai pagar realmente pelo seu crime. Ok? Vamos voltar rapidamente para encerrar essa entrevista aqui. Em relação ao Congresso Nacional, o senhor está tranquilo? Em agosto o senhor vai rezar e tem o mês de julho todo para o senhor rezar à vontade? Eu tenho certeza que meus companheiros, né, alguns devem nos ouvir aqui no Rio de Janeiro, apesar de ser um voto secreto, vão votar comigo. Tá? A minha intenção, né, não é ofender ninguém. É chamar a atenção do que está acontecendo. É mostrar o que está acontecendo. Todos nós queremos democracia, mas democracia de verdade, né, Xará? Não de brincadeira. Jair, aqui a câmera aberta vai estar sempre aberto para você o espaço. Aqui um espaço democrático, onde você fala e pensa, né, e pode conversar com o seu eleitor. Nós fizemos uma pesquisa tanto no Câmara Aberta como na Cara do Rio, em relação se o deputado Jair Bolsonaro deveria ou não ser cassado. Realmente a maioria absoluta, quase 93% das pessoas que ligaram para a gente, e ligam até hoje para a gente falando sobre esse assunto do Jair Bolsonaro, do deputado Jair Bolsonaro, e dizendo que o Jair Bolsonaro não deve ser cassado, não deve ser punido, que ele expressou exatamente o que pensa a população. Não em que Fernando Henrique Cardoso deveria ser morto, mas que o Fernando Henrique Cardoso tem feito coisas que não agradam a população e que o Congresso Nacional não tem atendido a população. Lógico que fechar Congresso Nacional, por pior que seja o regime democrático, viva a democracia. Mas a opinião das pessoas foi em apoio ao desabafo do deputado Jair Bolsonaro. E aqui no Câmara Aberta e na Cara do Rio, a garotada aqui das faculdades entrevistava o Jair Bolsonaro, nosso jovem, deu uma pesquisa dando quase 93% a favor do deputado Jair Bolsonaro. Não daquilo que ele falou, mas dizendo o seguinte: ele não deve ser cassado porque o direito de expressar também está na Constituição. Eu queria deixar aqui com você 1 minuto para suas considerações finais. Volte sempre, qualquer novidade que o senhor quiser falar, esteja aqui no espaço. Esse espaço é democrático. E algum parlamentar que achar que o deputado Jair Bolsonaro exagerou, que não concorda, também use esse espaço, que esse espaço também é democrático. Agradecer a você pela oportunidade. Coisa rara na imprensa, você é uma pessoa maravilhosa. Não é porque se chama Jair, não. Tá? Também por isso, né? E dizer aos companheiros, como eu sempre digo no final, estou à disposição de todos, né, para buscar o melhor para o nosso país. Eu sou um nacionalista do fundo do coração. Né? Deixei a farda há 10 anos atrás e tenho certeza que estou servindo a minha pátria agora com paletó e gravata. Tá? Tenho certeza que vou contar sempre com a minha boa vontade, com a minha disposição e com a minha coragem. Em 2018, que o Brasil é muito maior que Bolsa Família e Pronatec. Em pesquisas, que a questão que mais aflige você no Espírito Santo é a questão da segurança. Dizer aos meus amigos da Polícia Militar e Polícia Civil que vocês terão retaguarda jurídica para poder trabalhar. Bandido não tem que ser tratado com medidas socioeducativas. Quero avisar a canalhada dos direitos humanos que para vocês não vai ter 1 centavo sequer do orçamento federal. Esses vagabundos que ajudam e muito a aumentar a violência em nosso país vão ter que trabalhar para sobreviver. A nossa Polícia Militar vai ter os meios garantidos em lei para poder trabalhar e não se preocupar com a consequência após abater um canalha. Dizer para vocês que a segurança pública começa com cada um de vocês.